Existe aí na sociedade um mito que foi criado que tecnologias causam desemprego. Eu até às vezes acreditava nisso e depois estudando, ouvindo pessoas que estudaram, economistas, o que a gente tem na verdade é o seguinte: primeiro, o ser humano ele não é um animal como os outros animais. Ele vai num processo em espiral, né? As demandas que os nossos bisavós tinham na vida deles, né, passaram a ter outras demandas dos nossos avós, dos nossos pais, nossas e dos nossos filhos. Nós vamos caminhando na direção. Quando você pega um país que tem mais prosperidade, as pessoas vão demandando coisas cada vez mais sofisticadas, que é um pouco, né, o que os economistas liberais clássicos já falavam, que Maslow fez uma espécie de síntese com a pirâmide dele, né, mostrando que a gente começa resolvendo os problemas básicos e conforme vai resolvendo os problemas básicos, vai começando a ter demandas. Você faz uma casa, depois você quer uma churrasqueira, depois você quer uma piscina, depois você vai avançando a partir do momento que você pode e consegue fazer isso. Então, se você hoje, por exemplo, se você tem um ônibus e aí tem um trocador de ônibus, e digamos que o ônibus vai aumentar de 6 em 6 meses, vai aumentar a passagem. Aí você tira o trocador e você bota a maquininha do cartão, em que você vai passar o cartão. E aí você já não precisa mais de trocador, o motorista recebe. Ai, que absurdo o desemprego do trocador. Beleza. Só que o número de pessoas que começam a ter um pouquinho mais de dinheiro no bolso, já vai aparecer o vendedor de bala dentro do ônibus. É trabalho. Ele vai comprar uma bala a R$1 e vai vender a 2. Então aquele cara aparece por quê? Porque as pessoas começam a ter um dinheirinho a mais que estava sendo pago para o ônibus, para aquele cidadão que começa a vender bala dentro do ônibus. Aí daqui a pouco vem o outro que vende headphone, aí vem o outro que vende outra coisa qualquer. Então, o que acontece? O dinheiro que era colocado, transferido para o ônibus, passa a ser transferido para aquele cara que vende bala. Aí as pessoas começam a frequentar o ônibus com bala, chupando bala, e frequentar o ônibus com headphone, coisa que eles não poderiam comprar antes, porque sobrou um pouquinho de dinheiro. Ali naquele momento você vê que houve uma readequação. E o trocador? O trocador, objetivamente, ele vai ter que fazer o desapego da atividade de trocador para uma outra atividade. Ah, mas então o cara está sofrendo. Então, mas olha só, o problema não é o desemprego, é o desapego. E aí que está a discussão mais importante. A gente não tem que começar a culpar as tecnologias, prender a inovação, ficar questionando as novas tecnologias na sociedade, né, que elas estão caminhando na direção da melhoria de qualidade geral, reduzindo o custo das coisas, digamos assim, que as máquinas conseguem substituir e sofisticando as atividades mais criativas. Se você for analisar, e aí é uma aposta que eu faço, se você for analisar determinadas profissões que surgiram, você vai pegar, por exemplo, que eu falo no artigo, né, personal trainer. Personal trainer é uma coisa que há 10 anos atrás ninguém imaginava que existia. Uma pessoa que te acompanha para você fazer ginástica, né? Passeador de cachorro é uma outra atividade que nunca a gente podia ter imaginado que existia, né? Coaching de felicidade é outra profissão nova. Sem falar, né, nos grupos de filosofia que as pessoas pagam para frequentar, etc. Então, se sobra um dinheiro, é isso que é importante. Se sobra um dinheiro, esse dinheiro continua tendo a demanda das pessoas. O dinheiro não some. Quando as pessoas falam, com essa chegada das tecnologias, né, o Harari às vezes fala isso, vamos ter um desemprego em massa. Não vamos ter um desemprego em massa. Nós vamos passar de empregos, ou melhor, de trabalhos, porque o emprego vai se reduzir realmente, né? E a gente vai ter trabalho em plataformas distribuídas, né? A gente vai passar do modelo de ocupação hoje, que é mais operacional, para coisas mais criativas.
E as pessoas precisam se preparar para essas coisas mais criativas. Então é uma questão educacional e principalmente de desapego, de a criação de uma mentalidade mais inovadora, mais adaptativa, mais mutante, para que as pessoas possam estar o tempo todo sabendo que aquela sua atividade pode dançar no dia seguinte e ela tem que estar preparada para uma outra atividade. Que um posto que acaba hoje aqui, em A, vai abrir um posto em B. E ela tem que, então, estar ligada nesse processo. A gente é educado, né? Toda a formatação educacional que a gente tem, crianças, jovens e adultos, né? É para o emprego, para trabalhar em organizações verticais em que você deixa que outra pessoa tome conta do mercado. Você transfere para o dono da empresa, para o conselho da empresa, para os estrategistas da empresa, para que eles tomem conta do mercado, para você ficar tranquilo. A diferença é que você vai ter que ser o seu estrategista. As pessoas têm que assumir essa função. E essa é a mudança. Então a gente tem que lidar muito melhor com o desapego. A gente tem que aprender a desapegar. Né? Quando as pessoas falam, vamos fazer mudança, o grande desafio da mudança não é a mudança, é o desapego. A gente se apega a determinadas coisas e depois não consegue se desapegar e aí não consegue mudar. Essa é a dificuldade. A gente não vê por que tem que desapegar, o que vai desapegar, e aí a gente precisa muscular o desapego. O problema não é o desemprego, o problema é o desapego. Esse tema está lá embaixo no meu novo livro, e está lá embaixo, e o livro é a base para a imersão aqui da escola, é exatamente o que eu chamo de desafios psicológicos. A crise psicológica, os vários desafios, né, da gente poder superar determinadas mentalidades que a gente tem, que a gente precisa ter uma nova mentalidade para enfrentar a civilização 2.0. E eu te convido para participar da escola. É a melhor escola de futurismo do Brasil, a única que tem uma teoria, uma nova teoria sobre a história para poder projetar o futuro. Como é que você faz? Manda um zap, 21 99608 6422, vou repetir, 21 99608 6422. Nipô, tô dentro, quero ser bimodal.